Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Boa noite. Para mim é uma grata satisfação voltar a esta casa, depois de muitos anos, como eu estava comentando. Eu vim aqui a última vez, tem mais de 20 anos. E aqui estamos novamente para conversar sobre essa doutrina que regenera, que esclarece. Eu fico muito contente de poder encontrar essa reunião, que a gente possa falar sobre Jesus, que a gente possa falar sobre a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que liberta consciências. E hoje, especificamente, a gente tem a chance de falar sobre qual que é a missão dos espíritas. Vamos então tentar compreender de acordo com alguns olhares que são curiosos. Primeira coisa a se perguntar é: o que a gente está falando quando a gente fala espírita? O que é espírita? Porque às vezes a pessoa frequenta uma casa espírita. Sexta-feira eu ia no centro tomar passe. Eu já fui espírita, sim. E aí nessa disse que foi espírita porque eu frequentava o centro, tomava passe ou algo do tipo. Será que isso realmente é ser espírita? Será que ser espírita é estar condicionado a uma frequência a uma determinada casa? Ou é preciso um pouco mais do que isso? Ou é preciso que a gente, para além da casa, consiga vestir a causa espírita? Existe realmente uma diferença. Às vezes a pessoa frequenta a casa espírita, mas curiosamente a doutrina espírita não frequenta nem a mente e tampouco o coração. Então é importante que a gente se observe e se pergunte: eu sou um simpatizante, eu sou um interessado, eu sou um estudioso, eu sou um curioso? O que eu sou nisso aqui? Porque às vezes a gente começa a frequentar o centro e aí acontece da gente ter um insight. A gente tem às vezes aquela atitude de: meu Deus, isso faz todo sentido para mim. Aí é que está a grande questão, né? Uma vez a doutrina começa a fazer sentido, tudo toma uma outra tonalidade. Uma vez a doutrina começa a fazer sentido na sua vida, nunca mais você erra em paz. Não dá. A gente sabe. Pô, mas tá tão gostoso, deixa como tá para ver como é que fica. Mas e a lei de causa e efeito? Mas e aí, como é que eu enfrento minha consciência? Como é que eu lido com essas dores de consciência que a gente tem? Não é simples, é realmente algo que nos mobiliza. A gente começa a se responsabilizar. Já não é mais culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai. A minha mãe me deu muito colo assim nas pernas, então a culpa é dela, foi a educação que eu recebi. Mas meu pai foi omisso, foi negligente. Mas meu avô foi hostil, foi irritadiço. Mas minha professora foi conivente com o bullying dos colegas. E o tempo inteiro a gente está colocando a responsabilidade nos outros. E quando a doutrina espírita começa a fazer sentido para a gente começa a se perguntar: e eu com isso? Qual é a minha responsabilidade nisso tudo? Então, em um determinado momento, você começa a concatenar as ideias e perceber que aquilo ali precisa reverberar em mim. Só faz sentido se for sentido. Só faz sentido a gente pensar em reencarnação se eu conseguir entender a lógica da reencarnação em mim. Não é acreditar. Porque acreditar, hoje você acredita em uma coisa, amanhã você acredita em outra, depois desacredita. É saber. E saber exige algo além do conhecimento puro e simples. É preciso sentir. É preciso que seja
afetiva, ou seja, nos afeta. E porque é afetiva que é efetivo. Então, no momento em que a gente começa a perceber que aquilo reverbera na alma, aí as coisas começam a mudar de figura. A gente amplifica o horizonte. A gente começa a perceber aquilo na nossa vida. A gente começa a perceber aquilo na nossa jornada pessoal. Então, com isso, a gente começa realmente a despertar. É um verdadeiro despertar. É um momento em que as coisas realmente são reorganizadas. Eu me lembro da fala de Jean Piaget quando estudava aprendizado. Piaget falava que a gente aprende, tem dois estilos de aprendizado, duas formas de aprender, né? Uma forma que é a forma primeira de todas é a assimilação. O conhecimento chega e é assimilado de maneira crua. Só que essa é a primeira, essa é a mais primitiva. As que seguem, geralmente seguem na perspectiva da acomodação. O que é acomodação? Imagina que você é um monte de gaveta. Aí quando chega uma informação nova, você tem que acomodar o que já estava ali. Você tem que rearrumar as gavetas internas. E a doutrina espírita faz isso. Dá uma sacudida, a gente tem que rearrumar as coisas. Não é fácil. A gente tem que reorganizar a visão de mundo. A gente tem que pensar novamente, refletir novamente sobre tudo aquilo que a gente achava que era. Então não é. E aí a gente tem que se reorganizar internamente. Então no momento em que a gente se reorganiza, e a palavra é bem interessante, é uma reorganização, muda algo em você. Algo em você se transforma. Então a gente é tocado, isso mexe de tal forma que a gente não é mais a mesma pessoa. Aí a gente entende Kardec colocar no Evangelho segundo o Espiritismo que existem aqueles que se dizem espíritas, que na verdade estão mais interessados nos fenômenos, na mediunidade, aquela coisa. Eu brinco dizendo, eu falo assim, na verdade é o perispírita. Como assim perispírita? É porque ele está preocupado com a casca, está preocupado com a aparência, com a forma, e não com o conteúdo, e não com a essência. A gente vê muito isso no movimento espírita, né? Convenhamos. Tem gente que está estudando espiritismo pela curiosidade a respeito da reencarnação, pela curiosidade a respeito da comunicabilidade com os espíritos, a questão da mediunidade, a mortalidade da alma. Tem muita gente que está mais pelo fenômeno, óbvio, porque é algo que realmente chama atenção. Mas no momento em que você começa a se aprofundar no saber espírita, aí você chega no segundo momento, que é que o Kardec vai dizer, que é aquela pessoa que admira a filosofia espírita, mas como se fosse algo distante. Não é algo que me toca, não é algo que me faz me transformar, não é algo que me mobiliza para a minha mudança. É algo bonito, mas aquela coisa bonita é distante. Não é uma coisa realmente que vá fazer com que eu me mobilize. E aí o verdadeiro espírita é aquele que a essência da doutrina reverbera. É aquele que compreende a sua responsabilidade. É aquele que ultrapassa o período da curiosidade, ultrapassa a admiração da filosofia e começa a verdadeiramente reverberar na alma de tal modo que a pessoa muda, a pessoa se transforma, algo muda e as pessoas ao redor notam que tem algo diferente acontecendo. O que será que está acontecendo? Ou seja, a pessoa, inclusive com a sua própria mudança, com a sua transformação, acaba trazendo atenção para a doutrina espírita, porque aquilo ali, de certa forma, é uma espécie inconsciente, não deliberada, de propaganda. Algo mudou em fulano, algo mudou em fulano. Eu estive na semana passada
no aniversário da minha casa mater, que é o Centro Espírita Paulo Estevão, ali na Rua das Ubaranas, na Amaralina. O povo fala que ali é Pituba, mas ali é Amaralina. E lá no aniversário, junto com o meu amigo Naum Castro, a gente falava sobre o movimento espírita juvenil, sobre as juventudes espíritas. E aí eu tive a oportunidade de contar justamente que às vezes, quando eu trabalhava na juventude espírita lá, eu sou oriundo de juventude espírita, eu entrei na casa espírita na juventude, tinha 17 anos, lá no Paulo Estevão, lá no ano de 1995. E aí o que acontece? Já fui virar trabalhador e de lá prossegui. Nessa caminhada aí, eu ouvia muitas vezes as mães perguntando: Danilo, como é que eu faço para meu filho participar também? Ele não quer participar, não sei o quê. Aí eu aproveitava as palestras para poder responder essas mães, já que eu não respondia diretamente para elas. Tentava de um jeito, de outro, tentava atenuar aqui e acolá, mas nas palestras eu geralmente uso para poder falar. É como se na cabecinha daquele jovem viesse a seguinte informação: eu vou fazer o que lá? Se não faz dela uma pessoa melhor, se não melhora a convivência dessa pessoa, eu vou fazer o que lá? Serve para que isso aí? Que se não está sendo bom para ela, imagine para mim, vai ser bom em quê? Ou seja, doutrina espírita, uma vez que ela faz sentido, as pessoas ao redor notam. As pessoas ao redor notam que tem algo ali. Então a gente se mobiliza. Aí a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 17, que é um capítulo que eu gosto bastante, chama Sede Perfeitos. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 17. O título é Sede Perfeitos, que é aquele convite de Jesus para que a gente seja perfeito como o nosso Pai Celestial é perfeito. Imaginemos essa fala de Jesus como uma espécie de horizonte, como dizia Eduardo Galeano. O horizonte está lá, a gente caminha e ele se afasta. A gente caminha e ele se afasta. A gente se aproxima e ele se afasta. O tempo inteiro ele está se afastando e no fundo a gente acaba descobrindo que o horizonte serve para isso, para nos fazer caminhar. Essa perfeição almejada, essa perfeição que Jesus nos incita a buscar, é esse horizonte que quanto mais a gente se aproxima, mais ele se afasta. A perfeição completa, absoluta, só Deus. Mas a relativa, essa nos cabe buscar. Então nessa caminhada aí a gente vai tentar se melhorar. E aí naquele capítulo tem um item fantástico que eu sempre recomendo às pessoas a leitura, se chama O Homem de Bem, onde a gente vai ver ali a fala de Kardec a respeito do ser humano que alcançou um nível de consciência tamanho que ele consegue perceber ali, que ele consegue se alinhar com a vontade divina. É ali um conjunto de características de alguém que está na sua jornada em busca da perfectibilidade. E aí logo depois desse item, Kardec traz o item que eu trago aqui, chama Os Bons Espíritas. Ele já começa esse item trazendo que o espírita, olha o que ele fala: quando o espiritismo é bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, ou seja, a gente está no âmbito aí do afeto, não basta apenas compreender, não é só cognição, é preciso sentimento, é preciso que a gente vivencie, não é uma informação bonitinha para você angariar e juntar ali no seu cabedal de falar: eu tenho um monte de informação na cabeça, só que não vivo. Não é isso. É preciso que seja compreendido, mas sobretudo sentido, porque só faz sentido se for sentido. E aí nessa perspectiva, o espiritismo bem compreendido e bem sentido leva invariavelmente as características que foram relatadas por Kardec no item anterior, como um ser humano de bem. Então, nessa perspectiva, a gente amplifica o olhar e vai perceber Kardec nos mostrando que o que vai diferenciar o espírita é o que ele chama aqui, que eu acho fantástico. Acho uma das maiores contribuições, é uma opinião pessoal. Uma das maiores contribuições de Kardec, na minha opinião pessoal, é isso que ele chama aqui nesse item. Chama de maturidade do senso moral.
Olha esse item, essa fala dele é de Kardec. A gente vê Kardec falar sobre mediunidade, falar sobre reencarnação, falar sobre diversos temas que não são de Kardec, são anteriores. Inclusive o próprio Kardec fala em diversos momentos na Revista Espírita que o Espiritismo está com o ser humano desde a antiguidade. Como assim se foi fundado em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos? Aí Kardec vai falar que o conhecimento espírita já estava com a humanidade o tempo todo. Mas esse termo é desse ano aqui, de 1864, publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Maturidade do senso moral. Que é justamente o que a gente vai ver aqui. Que algumas pessoas, ele dá o exemplo, né? Que algumas pessoas ouvem uma sinfonia e se comovem, se emocionam, enquanto que para outras pessoas são só sons que não mobilizam em nada. Imagine uma pessoa que conhece de arte, olhar para um quadro bem pintado, ela vai olhar e vai se comover com aquilo, toca nela de maneira especial, chega à estesia, aquela sensação de prazer artístico, enquanto uma pessoa que não tem absolutamente nenhum tipo de treinamento, conhecimento nisso, e acima de tudo não tem nenhum amadurecimento moral e afetivo, vai olhar para aquilo e vai, ai meu Deus, o que é isso aqui? Sem graça, um quadro, sei lá, estranho aqui, ou seja, não vê nada. Então aí Kardec vai dizer que algumas pessoas, diante do saber espírita, vão agir ou como um ou como outro. E aí que a gente vai entender ele falando, para conhecer o Espiritismo é preciso ter um conhecimento sobre o humano. Não, pessoas de inteligência simples conseguem captar de maneira simples e tranquila, enquanto que pessoas muito inteligentes, com cabedais intelectuais bem robustos, não conseguem compreendê-lo. Então não tem a ver com isso. É a maturidade do senso moral. E aí é que a gente vai entender que existem espíritas e espíritas. Ah, eu deixei de ser espírita porque os espíritas pensam de tal jeito, tem tal perspectiva política. Ah, porque os espíritas falam isso, os espíritas falam aquilo, porque os espíritas... Ou seja, a gente fica generalizando sem perceber a quantidade imensa de nuances. Não tem um espírito igual ao outro. E existem diversas possibilidades de leitura, diversos olhares diversificados com relação aos mais variados temas. Então, por isso, a gente precisa tomar muito cuidado para não sair generalizando e dizendo que espírito é tudo a mesma coisa. Não dá. Aí, além disso, a gente vai ver também aqui aquela famosa frase de Allan Kardec, que reverbera na alma o tempo inteiro, né? Quando a gente pensa em ser espírita, é que ele vai dizer que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Está lá na penúltima frase, na penúltima frase do texto Os Bons Espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui, lá no capítulo 17, aqui a gente vai perceber que existe então um falso espírita. Como é isso? Que tem um verdadeiro espírita e eu falo. Às vezes a gente se faz falso espírita, né? Então, nesse sentido, ele está chamando a responsabilidade para que sejamos espíritas no mais alto grau de fidelidade. Porque é disso que a gente está falando. Quando a gente fala em fé, por exemplo, a palavra fé vem do latim fides, que significa, que é de onde vem a palavra fidelidade. Fides, fidelidade. Fé é ser fiel, é ser coerente. Então, ser espírita, professar a fé espírita, é ser coerente com ela, é ser fiel a ela. Então, nesse sentido, a gente alarga o horizonte e vai perceber que existem diversas formas de viver isso. E aí é que é uma coisa também curiosa. A gente falou agora de espíritas, mas também tem que pensar em termos de missão. Como assim missão? A gente sabe que tem gente que encarna com
uma provação, tem gente que encarna com expiação e tem gente que encarna com missão. Como é que é isso? Isso é uma divisão didática. Porque tem pessoas que estão passando por verdadeiras missões em termos de maternidade, de paternidade, verdadeiras missões em termos profissionais, por exemplo. Isso é importante a gente deixar claro. E que, na verdade, ainda assim também tem suas provações e suas expiações a cumprir. Peraí, o que é isso? O que é cada coisa? Vamos tentar explicar. Vamos lá. Expiação tem a ver com o meu passado. A palavra expiar, com X, não é expiar de ficar olhando o buraco da fechadura. Não é esse expiar, é expiar com X. O expiar com X quer dizer o quê? Expurgar, expectorar, colocar para fora aquilo que estava manchado, aquilo que estava maculado, aquilo que estava sujo, aquilo que estava mal feito. Então expiar é isso, é colocar para fora. Então tem a ver com o passado, tá? Tem a ver com o passado. Eu fiz, eu pago pelo que eu fiz, eu vou consertar. Expiar é isso, não é necessariamente uma punição, um castigo de Deus. Não, gente, calma, espera lá, Deus ama. Ele não castiga, ele oportuniza o aprendizado. Então, nesse amor, ele nos faz perceber, como disse Jesus a Pedro, quando Pedro desembainhou sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. E aí Jesus cola de volta a orelha e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem fizer perecer pela espada, perecerá pela espada. Então isso aí é a questão da expiação. É a questão da justiça. A gente colhe o que planta. A gente arca com a responsabilidade daquilo que constrói. Então, do mesmo modo, a gente vivencia isso e aprende na pele por que não fazer aquilo. Então é um aprendizado, é um crescimento. Isso é expiação, passado. Provação. Provação vem de prova, que remete a algo que você vai no futuro. Por exemplo, para eu fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, eu preciso ter estudado pelo menos 12 anos da minha vida. Pelo menos. Mas não é porque eu estudei 12 anos da minha vida que eu vou fazer o Enem. Eu vou fazer porque eu quero galgar um novo nível de instrução mais adiante. Tem gente que termina o ensino médio e não faz Enem, porque não quer. Então, prova tem a ver com o futuro. Eu quero galgar um novo degrau. Eu quero entrar em um novo nível. Então, eu me submeto a uma prova para mostrar que eu estou pronto para isso. Então, prova tem a ver com futuro. E missão é quando eu não preciso viver aquilo, mas eu escolho viver aquilo para tocar, para servir de exemplo. Eu escolho viver aquilo como Jesus. Jesus, acho que é o exemplo máximo de missionário, né, que a gente tem. Porque ele não precisava de nada daquilo, mas ele construiu a sua vinda ao planeta com muitos séculos de antecedência, sabendo que ele viria ali para poder trazer o como fazer, o exemplo. E por isso que a gente vai entender ali a fala dos Espíritos, lá na questão de número 625 do Livro dos Espíritos. Jesus como nosso modelo e guia. É modelo e guia, não é só guia. Guia a humanidade tem vários, mas modelo é Jesus. Jesus é modelar. É por isso que Carlos Torres Pastorino, adoro a obra desse cara, fantástica. Pastorino é um grande pensador espírita que tem um dos maiores best-sellers da doutrina espírita. E muita gente nem sabe que é espírita o livro. Minutos de Sabedoria. É um livro espírita. As pessoas, nem sabia. Pois é um livro espírita. Pastorino, ele tem uma série de livros chamada Sabedoria do Evangelho. Eu tenho um estudo sobre esses livros no canal Raciocínios Espíritas, no YouTube. Nesse canal tem uma coletânea de vídeos a respeito do livro, da série de livros Sabedoria do Evangelho. E ali, no começo do texto dele, no volume 1, que são 8 volumes,
no volume 1 de Sabedoria do Evangelho, ele vai trazer justamente esse fato, de que tudo que acontece na vida de Jesus, acontece metaforicamente em nossas vidas espirituais. Jesus condensa em uma existência o que nós vivemos ao longo de muitas existências. O que ele vive, por exemplo, de abandono dos amigos, de ter que subir o Monte Gólgota, nós vivemos também. Ele próprio fala isso, né? Quem quiser me seguir, toma a tua cruz. Olha aí, hein? É isso, a gente faz isso, a gente pega a nossa própria cruz e está subindo o Gólgota. E está sendo abandonado pelos amigos, a gente está vivendo tudo o que Jesus vive, só que de uma maneira metafórica, de maneira parcelada, em várias parcelas, né? Em umas, 200 encarnações, vou chutar aqui. Mas é isso, a gente vive o que Jesus viveu. É exatamente isso, a gente está aqui aprendendo a ter a abnegação que ele teve, a simplicidade que ele teve, a humildade que ele teve, a entrega, o amor incondicional. É a vida dele que nos serve de modelo e guia. Então, por isso a gente está aprendendo com o modelo dele. Aí eu trago aqui um texto maravilhoso de Emmanuel. Aqui, achei. É um texto do livro Vinha de Luz. É o capítulo 165. Desculpa, eu gosto de... Eu não vejo de longe, mas de perto eu vejo bem. Então eu tiro óculos para ler. É isso mesmo. Então o capítulo é Assim Como. Aí comenta, na verdade, Emmanuel pega nessa série de livros da coleção Fonte Viva aquele hábito de comentar versículos do Novo Testamento. E aí ele comenta um versículo do Evangelho de João, que é o versículo 21 do capítulo 20, que fala exatamente o seguinte: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus está falando isso para quem? É para só os discípulos dele que ele estava ensinando lá? Não, ele está falando isso para todo mundo. Isso aqui reverbera na vida de todos nós. Jesus nos envia. Jesus nos encaminha. Então é isso aqui. E Emmanuel vai trazer isso aqui, vai falar, vai comentar isso aqui, né? Que Jesus, que todo cristão, ele começa dizendo, todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino, Jesus. Aí fala, né? Fez nascer na manjedoura singela, deu trabalho construtivo na infância, deveres pesados na preparação com prece e jejum no deserto, e aí vai contando sobre como foi a vida de Jesus. Vai. Aí lá no final, terminando a missão, deu-lhe a morte na cruz, entre os ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo. Aí vai falando, aí ele termina dizendo assim, eu trouxe isso tudo só para a gente chegar nesse ponto. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre as facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. E a gente querendo barganhar com Deus conforto material. A gente querendo vir para a religião, buscar, barganhar com... Oh meu Deus, deu uma facilidadezinha aí, Senhor. Chico Xavier contava que uma vez ele estava passando por um problema bem difícil. Aí Emmanuel apareceu para ele. Aí ele disse assim: Chico, posso te contar uma história? Pode, Emmanuel. Quando terminar esse problema, vai vir outro pior. Aí, mas Emmanuel, é assim. É assim. A vida é desse jeito. Aí eu me lembro quando André Luiz Peixinho foi meu preceptor, foi meu supervisor clínico, né? E aí ele desencarna. Aí eu publiquei no Instagram uma homenagem, né? Uma singela homenagem, não chega aos pés da contribuição que ele tem para a minha vida, mas aí eu coloquei lá, né? E aí várias pessoas comentaram, foi uma publicação bastante comentada lá no meu perfil do Instagram. E aí uma pessoa comentou, uma pessoa que foi minha aluna numa pós-graduação que eu dei aula, e ela não é espírita, ela é de uma outra corrente teológica. E aí ela
comentou, ela colocou que ele descansa em paz. Aí eu pensei, não é espírita, não sabe de nada, porque com certeza nesse exato momento ele está, no caso foi no dia que ele desencarnou, aí eu disse, com certeza nesse exato momento ele está na verdade consolando as pessoas ali ao redor, ele está trabalhando ali, porque ele não vai descansar em paz. A gente que é espírita, a gente sabe que não existe isso de descansar em paz. Qual o prêmio de quem trabalha bem feito dentro do olhar espírita? É ganhar mais trabalho. O prêmio é esse, porque a pessoa alcançou a verdade de que é dignificante um bom trabalho. Um bom trabalho é algo que dignifica, traz felicidade, a gente se sente pleno por fazer parte de algo grande, por deixar que algo maior do que nós se realize através de nós. Isso aí é que é o grande insight da missão do espírita, é perceber que a vida é serviço. Pastorino, no livro Minuto de Sabedoria, tem uma fala que eu lembro que meu avô me deu de presente esse livro quando eu aprendi a ler, 7 anos de idade, 6 anos de idade, eu aprendi a ler, aí meu avô me deu de presente um Minuto de Sabedoria, que eu abri a primeira mensagem, eu lembro. Ele dizia um monte de coisa, mas uma frase, foi a última frase do texto, ficou na cabeça, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Aí é exatamente essa perspectiva. A gente amplifica o olhar, a gente pensa, puxa vida, então viver é trabalhar. Como diz Khalil Gibran no livro O Profeta, o trabalho é o amor feito visível. Olha que noção de lei do trabalho, hein? E Khalil Gibran não é espírita. Então, olha que noção de lei do trabalho. Trabalho é o amor feito visível. Então, olha que dignificante. Óbvio que eu não estou falando aqui apenas de trabalho remunerado, do emprego, não, eu estou falando de trabalho em geral. Às vezes, o trabalho que a gente está falando aqui é, por exemplo, educar um filho, é, por exemplo, arrumar uma cadeira na casa espírita, é, por exemplo, dar um bom dia. Isso pode ser um bom trabalho que você está fazendo ali para ajudar na vida de uma pessoa e você não tem ideia de como a sua gentileza naquele momento fez diferença no dia daquela pessoa. Então, trabalho nesse sentido, tá? No sentido macro da palavra. Como dizem os próprios espíritos lá, Kardec, na parte terceira do livro dos Espíritos, as leis morais, que é justamente ali onde a gente vai ver a lei do trabalho sendo descrita, e incluindo o descanso também, né? Que dentro da lei do trabalho está o descanso também, que também é necessário. Então, com isso, a gente vê que o exemplo do Cristo reverbera na alma na medida em que a gente percebe a necessidade de servir, a necessidade de trabalhar. Eu me lembro que há alguns anos, quando eu passei pela minha metanoia é um termo interessante aos psicólogos, aos meus colegas de profissão, que significa o que? Metanoia dentro do olhar da psicologia é uma coisa, dentro do olhar da teologia é outra. Na teologia, metanoia é arrependimento, transformação, né? Mas dentro da psicologia, a metanoia é uma mudança que acontece na meia-idade, é a crise da meia-idade. Chega ali aos 35, mais ou menos, né? Hoje em dia talvez mais um pouco, porque a expectativa de vida está mais ampla. Aí você vê uma pessoa dar uma guinada na vida, dá uma mudança. Esse é o momento da crise da meia-idade, né? Tem gente que, por exemplo, chega na crise da meia-idade, muda de trabalho. Eu tinha uma grande função num banco, era o CEO de uma grande empresa, vendo tudo, vou abrir uma pousadinha em Itacaré para surfar, ou então vou morar no Vale do Capão, plantar em casa mesmo, não sei o que. Ou seja, dá uma grande mudança, uma grande guinada, ou às vezes rompe um relacionamento de, 30 anos, aí vai se relacionar com pessoas mais jovens. Tem gente que muda a orientação sexual, tem gente que muda de religião, uma grande mudança, né? Pois eu passei pela minha grande mudança, grande transformação, com várias inquietações. E isso é bom lembrar, né? Eu comecei a fazer palestra na Casa Espírita quando eu tinha 18 anos, foi lá em 96. E aí, nessa caminhada, vim passando por diversas circunstâncias, tá? Aí passo pela minha crise da meia-idade, aí começa a me questionar: poxa, o que eu estou fazendo palestra, pelo amor de Deus?
eu sou uma pessoa cheia de defeitos, cheia de imperfeições. Aí simplesmente parei de fazer palestra, me afastei. Não quis mais, as pessoas convidavam. Aí uma vez ou outra eu ia para uma, para outra, para não dizer que não ia, porque as pessoas insistiam, não sei o quê. E aí eu simplesmente parei. Aí quando eu estava fazendo a leitura do Evangelho no Lar em casa, eu peguei meu livro de cabeceira. Meu livro de cabeceira, gente, se chama Jesus no Lar, de Ney Lúcio. É um livro que eu recomendo às pessoas. Por quê? Porque é um livro que conta como era o estudo do Evangelho no Lar, que acontecia na casa de Simão Pedro, na beira da praia, lá no Lago de Genezaré, em Cafarnaum. E era presidido esse estudo do Evangelho lá pelo próprio Jesus. Imagine aí, né? E aí Ney Lúcio conta como eram essas reuniões. Desde o primeiro capítulo do livro, ele conta quando foi que Jesus pegou os escritos religiosos e abriu aleatoriamente e começou a ler. Isso é como a gente faz, a gente não abre o livro aleatoriamente para poder ler. Jesus fez isso, e aí ele ensina como é. Aí por isso que eu recomendo a leitura de Jesus no Lar, inclusive para abrir aleatoriamente também. Foi o que aconteceu nesse dia. Eu abri aleatoriamente e caiu o capítulo que eu trago aqui para vocês agora, que me tocou profundamente nesse momento difícil que eu vivia. É o capítulo 41, o incentivo santo, que conta a história de que quando eles estavam na casa de Pedro conversando, Judas Tadeu se aproxima de todos e com a comoção nas palavras, ele diz assim sobre as suas próprias fraquezas, né? Ele estava irritado, inclusive, colocando, aí falou para Jesus: como é que eu vou ensinar a verdade se eu ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos eu vou transmitir o bem quando eu ainda me reconheço arraigado ao mal? Como é que eu vou exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto na minha própria natureza? Aí Jesus, ouvindo aquilo, e é bom lembrar, né, que ele formulava essas palavras não com revolta, não com rebeldia, não com prepotência, não com fingimento, mas com sinceridade. Ele estava falando aquilo ali porque realmente ele era afeito à verdade. E aí, formulando essas palavras com a inflexão de amargura, né, como Ney Lúcio conta aqui, e aí, entendendo a mágoa de Tadeu, Jesus então toma a palavra e começa a contar que um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, foi chamado pelo Senhor Deus aos trabalhos de profecia. Profecia era como os hebreus chamavam, que a gente chama hoje de mediunidade, tá? Os profetas eram os médiuns de hoje. Pois bem, e ele se mantinha na profissão de mercador de remédios, e para ir de uma cidade para outra ele tinha um burro de carga, que era teimoso, era realmente, ele levava xaropes, levava ervas, né, levava os curativos de uma cidade para os campos, e aí esse burro de carga vinha de maneira bem difícil, porque era um burro teimoso, era um burro difícil, de convivência difícil, era muito teimoso, ele ficava emburrado, como diz a própria palavra, né, muito facilmente. E aí ele se via ali diante daquilo e começou a perceber que ele próprio, o médium, né, o profeta aí, que era mercador de remédios, ele começou a perceber que ele era cheio de defeitos, cheio de dificuldades. Então, com isso, ele começou a se entristecer. Aí ele concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado da sua própria impureza íntima. E aí ele ficou mudo. Ele resolveu não falar mais nada. Ele vendia os remédios e ficava mudo. Não ensinava, não falava mais nada às pessoas. Não levava aquele verbo que as pessoas sabiam que ele era. Tinha um verbo iluminado. Ele falava com o coração para as pessoas. Tocava de verdade. E ele então fez-se mudo. Aí ele atendia as obrigações de protetor dos doentes, mas se recusava a instruir as criaturas, não obstante as requisições do povo. O povo sabia que ele era inspirado, mas mesmo assim ele dizia que não, que ele iria ficar calado, e ficou calado. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, e reparando os seus conflitos mentais,
que se tornavam cada vez mais esmagadores. Uma certa noite, depois de chorar muito, ele fez uma prece sincera de coração e pediu inspiração do alto. Pediu que Deus mandasse a notícia que ele precisava, do que ele devia fazer. Se ele era tão imperfeito, tinha tantos defeitos, tantos problemas. Aí o que acontece? Ele sonhou que via um anjo, e o anjo encontrava ele cavalgando no burro. Ele estava no lombo do burro, e aí o burro estava com a carga preciosa, e com ele sentado em cima, em um caminho verde, bem verdejante. Então o anjo disse: meu amigo, sabe quantos coices desferiu hoje este animal? Aí ele olhou, achou estranho a pergunta do anjo e disse: muitíssimos, com certeza. Respondeu sem vacilação. Quantas vezes esse animal mordeu os companheiros dele de estrebaria? Estava ali na baia junto, né? Quantos animais ele mordeu também? Aí perguntou ainda, né? E quantas vezes ele terá insultado o asseio, a higiene da sua casa e horneado despropositadamente, relinchado, né? Quantas vezes ele deve ter feito isso? E porque o discípulo aturdido não sabia o que responder naquele momento, o anjo prosseguiu: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Ele transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E aí o anjo, fitando os olhos lúcidos do homem, rematou: se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, o que seria dos doentes a esperarem confiantes em ti? Volta, meu filho, volta para a lição luminosa que você abandonou. E se te não é possível por agora servir ao nosso Pai Supremo na condição de homem purificado, atende aos seus deveres, espalhando reconforto, espalhando bom ânimo na posição de um animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, que, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto você domestica e valoriza o seu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse instante, o homem acordou suarento, mas feliz pelo sonho, pela resposta que recebeu, e percebeu a necessidade de continuar servindo. Jesus então deixou que o silêncio se fizesse. Nesse momento, o discípulo Tadeu agradeceu ao mestre com um olhar, e Jesus, transcorridos alguns minutos de consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira que um lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Judas Tadeu, comovido, se aproximava dele de manso para beijar-lhe as mãos com a doçura reverente. Como vale a pena, né, que a gente pegue esse conhecimento e traga para si. Como vale a pena que a gente sinta isso em nós, a necessidade de servir, a necessidade do serviço. Ah, estão te desejando mal. Ah, fizeram feitiço para mim. Meu filho, vá trabalhar, porque quando vierem cobradores atrás de você, se eles te encontrarem trabalhando, eles vão deixar para voltar depois.
Continue trabalhando. Se vierem outros que foram contratados para fazer algum mal a você, se eles te encontrarem trabalhando, eles vão ter que esperar você parar de trabalhar. E se você continuar trabalhando, eles vão se cansar e vão passar a não mais te perseguir. Então trabalhe o tempo todo, porque é um trabalho que verdadeiramente nos transforma. O livro Mãos Unidas, o Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, nos traz o capítulo de número 28, cujo título é Missão Espírita. Nesse capítulo, ele vai trazer justamente que a missão espírita há de ser o equilíbrio que sane a perturbação e a luz que vença as trevas. Aí ele diz que não se te pedem exibições de grandeza na ribalta da experiência. A gente não precisa de grandes missões. Jesus fala isso. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se a gente consegue fazer bem feito uma coisa pequena, a gente está contribuindo. A gente está fazendo a nossa parte. Aí ele diz: seja você a frase calmante que diminui a aflição, ou o copo d'água simples que alivia o tormento da sede. São inumeráveis as lágrimas, não aumente elas. Enormes são os males, não agrave os males, não piore as coisas. Os problemas enxameiam em toda parte, não complique os problemas. Os sofrimentos abarrotam os caminhos, não alargue a extensão dos problemas. Os conflitos obscurecem a vida em todos os setores, não os estendas. E aí ele termina dizendo: se esperamos pelas forças divinas, as forças divinas igualmente esperam por nós. Se a gente fica achando que a gente vai buscar Deus para Deus nos fazer favores, a gente precisa se colocar no lugar daquele que faz o favor para Deus. A gente precisa se colocar no lugar do serviçal. Senhor, seja feita em mim segundo a tua vontade. A gente precisa se lembrar da fala de Francisco de Assis, que a gente precisa ser instrumento da paz dele. A gente precisa ser instrumento da paz de Jesus. A gente precisa ser médium do amor de Deus onde quer que esteja. Olha o convite ao trabalho. Então a missão do Espírito é o trabalho. É essa a grande missão do Espírita. Já caminhando para o fim da minha fala. É agora já ou mais um instantinho? Só mais 2 minutinhos. Pronto, só mais 2 minutinhos. Então, eu trago também o livro Justiça Divina, de Emmanuel, capítulo 20. Um capítulo que se chama Missões. E aí eu trago apenas algumas falas breves, quando ele diz assim, ó: não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães, pais, sem o devotamento dos professores, dos companheiros que se apagam pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre à feição das obras-primas da estatuária e pedestais obscuros. Ou seja, é preciso que alguém faça um trabalho simples, que sejamos nós, que a gente saiba fazer. Aí ele diz assim: diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Então a missão do Espírita é abraçar o simples. E aí ele diz assim: se ninguém na terra dá conta dos seus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandone o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também um grande anônimo, a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Olha que convite, hein? Então eu termino lembrando que no item Missão dos Espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, são repetidas 11 vezes a expressão ide e pregai. Ali a gente vai ver. É o tempo inteiro. Erasto, o anjo da guarda do médium, como diz Kardec aqui nessa mensagem. Erasto, que foi na verdade discípulo de Paulo, né? Erasto,
tempo inteiro nos conclamando: ide e pregai, ide e pregai. E ele fala mais vezes, eu falei só do ide, né, 11 vezes, mas fala marcha, partir, ou seja, está o tempo inteiro chamando ao trabalho. Chamando ao trabalho. E como disse Francisco de Assis, que foi João Evangelista reencarnado, né? É o próprio João que vem novamente na Idade Média como Francisco de Assis, é ele. E aí Francisco diz que é preciso pregar a toda a criatura, se necessário, com palavras. Ou seja, que a gente consiga pregar através da nossa transformação, através do nosso ato, através do nosso amor. Porque Paulo de Tarso, assim que ele foi convertido, ele é levado para Damasco e lá ele aguarda. Quem é que vem para curar ele, tirar dele a cegueira? Ananias, justamente quem ele estava perseguindo para matar. E aí Ananias vai e tira como que escamas dos seus olhos. E aí ele vai a uma reunião da pequena comunidade cristã, a pequena igreja de Damasco. Ele, um doutor da lei, perseguidor, chega, encontra pessoas simples, serviçais, pessoas com profissões simples. Ele fica deslocado ali. Mas aí em Paulo Estevão, o Espírito Emmanuel vai descrever o melhor livro que eu já li na minha vida, chama Paulo e Estevão. Pois bem, Paulo Estevão conta que Paulo vê aquilo e ele sente algo diferente naquele momento. Ele conta que no final da reunião foi distribuído pão e água. Aí ele diz que ele não conseguiu lembrar de um momento que ele comeu um pão tão saboroso e bebeu uma água tão saborosa. Por quê? Porque tinha sabor de fraternidade. Jesus diz: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então a gente, como espíritas, discípulos de Jesus, precisamos aprender a amar. Então que o nosso amor seja feito visível através do nosso trabalho. Muito obrigado.